Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fagner Silva, estou aqui com o meu querido diácono Homero. A paz do Senhor, meu querido diácono Homero. A paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui nesta manhã para transmitir aos irmãos mais um estudo da Palavra de Deus e nós queremos convidá-lo para estar aqui conosco. Nós vamos hoje falar sobre o capítulo de número 2 da Carta de Paulo aos Romanos e uma parte também do capítulo de número 3. E nós temos assim a honra, a satisfação de poder transmitir essa palavra ao seu coração. A nossa lição da Escola Bíblica Dominical, ela não segue a lição tradicional aí da CPAD. Nós estamos estudando esta lição, que é da Carta de Paulo aos Romanos. É uma lição que é produzida pela editora cristã evangélica e nós temos assim selecionado temas que sejam então oportuno e atuais também para o momento e para a situação em que nós estamos querendo aplicar assim a igreja ou instruir a igreja em uma necessidade em que a igreja porventura esteja precisando ser educada e instruída. Eu quero convidar você a já estar compartilhando essa transmissão, a mandar para mais alguém, a enviar para aqueles que precisam ser alimentados aí pela palavra de Deus. Seja você então um multiplicador desse trabalho, desta obra, e nos ajude a alcançar mais vidas, tá bom? Nosso estudo de hoje, falando sobre o justo juízo de Deus, é o nosso tema de hoje, o justo juízo de Deus, e eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Mais uma vez informamos aqui aos irmãos que nós estamos fazendo essa gravação através de um aparelho celular, e por isso nós não estamos captando aqui o som diretamente da mesa e por isso a gente pode sofrer aqui um pouco com barulhos externos, ou no carro, ou até mesmo nosso fundo musical aí da semana passada, que alguns cachorros que ficam aqui na frente aqui, que são... não é? Mas eu espero que isso não venha, em hipótese alguma, atrapalhar você de usufruir do conteúdo da Palavra de Deus que nós queremos assim transmitir ao seu coração, tá bom? Vamos iniciar a nossa aula de hoje orando, pedindo ao Senhor a sua bênção, a sua graça sobre a nossa vida, e eu quero assim convidar o nosso diácono Homero para estar assim fazendo essa oração. Enquanto isso, você ora também, intercede aí conosco para que a nossa aula seja uma bênção para a glória de Deus, tá bom? Não esqueça de deixar o seu comentário aí, se está bem a imagem, se está legal a transmissão, o áudio, se está dando para ouvir direitinho, se nós precisamos aumentar aqui o volume ou se a altura está legal. Então você deixa aí o seu comentário também para que a gente possa estar melhorando aqui a qualidade da transmissão, tá bom? Nosso diácono Homero vai agora estar orando, apresentando aí a nossa aula de hoje e eu espero que você também esteja conosco, aprendendo aqui a palavra de Deus. Amém. Senhor, meu Deus e Pai de misericórdia, te apresentamos, Senhor, a nossa vida, meu Deus. Como essa lição aborda, meu Deus, somos pecadores, necessitamos da Tua graça, meu Deus. Tua graça maravilhosa, Tua graça, meu Deus, que nos faz alcançar, meu Deus, arrependimento. Tua graça, Senhor, que nos faz, meu Deus, reconhecer que somos pecadores, meu Deus. Pô, Senhor, nos ajuda, meu Deus, nesse mundo tão difícil, Pai. A Tua palavra nos garante que nós somos cidadãos celestiais, meu Deus, não vivemos para esse mundo. Oh, Deus, vai dando saúde, meu Deus, a quem está enfermo, Senhor. Vai dando vigor ao cansado, meu Deus, e vai restaurando cada família, meu Deus. Não sei da necessidade de nenhuma, Pai, mas aquele, meu Deus, que venha escutar, meu Deus, e aprender a Tua palavra, meu Deus, que ele venha ser transformado, no nome santo de Jesus. Amém, e graças a Deus, aleluia. Amém, graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de aqui estarmos. Queremos também nesse momento já fazer assim a leitura da nossa lição de hoje. Eu vou pedir aqui para o nosso diácono Homero fazer a leitura do texto-chave, do versículo-chave da nossa lição que estaremos a meditar. Lembrando aos irmãos que o nosso texto de hoje, que vamos transcorrer, é Romanos capítulo 2, todo o capítulo, e Romanos capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 20, tá bom? É claro que não será um estudo exaustivo sobre o texto, mas a gente vai caminhar pelos principais pontos desse texto
e trazer aqui aos irmãos grandes verdades da palavra de Deus, tá bom? Vamos então para a nossa leitura do nosso versículo-chave, tá bom? Nosso versículo-chave que é Romanos capítulo de número 2, verso de número 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Não tem desculpa, com lei ou sem lei, vai ter juízo. Verdade, né? E também gostaria de perguntar a você que está participando aqui conosco, o que é que você entende por justo juízo de Deus? O que é que você entende pelo juízo de Deus? Se você puder deixar o seu comentário, deixar aí a sua participação, pastor, o justo juízo de Deus é isso, é aquilo, você explica aí, deixa também o seu comentário aqui nesta manhã, tá bom? A nossa lição de hoje, a lição de número 4, né, o justo juízo de Deus, quero aqui fazer uma introdução, na sequência o nosso diácono Homero vai abordar aqui o nosso primeiro ponto. Na introdução da nossa lição, o comentarista já começa mostrando para a gente a nossa compreensão acerca do que é pecado, ou seja, é preciso nós compreendermos o que é pecado. A Bíblia Sagrada usa pelo menos 3 termos para descrever o pecado humano ou o erro humano. A própria palavra pecado, que é uma palavra que tem o seu sentido básico de errar o alvo. Temos também a palavra transgressão, que é transgredir a lei de Deus, ou seja, é ultrapassar os limites. Deus colocou uma linha e nós às vezes ultrapassamos essa linha, isso a Bíblia chama de transgressão. E temos também a palavrinha iniquidade. A palavra iniquidade é uma palavra que significa o pecado, né, consciente e praticado, ou seja, é você ter consciência de que aquilo é errado, é pecado, mesmo assim você livremente o comete, porque você tem um coração iníquo, né, um coração impuro, um coração pecador. E aí é preciso a gente compreender esses 3 termos para que nós possamos assim entender o porquê do justo juízo de Deus. O tema da nossa lição se encontra como base no versículo de número 5. Eu ia pedir aqui para o nosso diácono Homero fazer a leitura desse versículo. O versículo de número 5 fala sobre especificamente o nosso tema, né, o justo juízo de Deus. Pode ler, meu diácono, 2, verso 5. Mas segundo a tua dureza e teu coração impertinente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Pronto, da manifestação do juízo de Deus. Em algumas versões vai falar do justo juízo de Deus, que é o tema da nossa lição de hoje, né? O justo juízo de Deus. Não são poucas, né, as pessoas que qualificam o pecado apenas como uma atitude de roubar, matar, furtar, e as pessoas acham que pecado se resume apenas a essas atitudes que são externas, visíveis, né? Porque as pessoas tendem a achar que pecado é apenas aquilo que a gente vê o outro praticar. Mas observem, irmãos, que a Bíblia vai nos ensinar, né, que pecado é a transgressão dos mandamentos de Deus, seja a transgressão externa ou a transgressão interna, que é o pecado do coração. O que é um pecado externo? É aquilo que é praticado visivelmente. E o que é um pecado interno, ou um pecado do coração? É aquele pecado que você faz, que você comete, mas que ninguém fica sabendo. Ele é pessoal seu, é um pecado de mente, não é? Que você tem pensamentos impuros, é um pecado onde você maquina o mal, onde você planeja o mal. Tudo isso são pecados do coração, pecados internos. E a gente vê que a Bíblia vai nos orientar, né, que o homem ele deve viver para a glória do Senhor, deve viver de acordo com os parâmetros das Sagradas Escrituras. A própria Bíblia fala em Timóteo, capítulo 2, verso de número 16, que toda a Escritura ela é inspirada, ela é proveitosa para redarguir, corrigir, orientar, para que nós sejamos então um homem de Deus instruído para toda boa obra. Porém, queridos, a gente sabe que no Gênesis, capítulo de número 3, está descrito a queda
do homem, né? Está escrito lá que o homem caiu, e ao cair, né, ele está então separado de Deus, ele se caído, né? E o termo teológico que nós usamos para essa queda do homem, para o estado do homem atualmente, é justamente o termo de depravação total. Por depravação total, não entenda que nós estamos dizendo que o homem está no seu estágio último, né? Que ele está tão pecador a ponto que não tenha mais o que fazer para ser mais pecador. Mas por depravação total, entenda que o homem, né, entendemos que o homem está contaminado em todos os seus sentidos. O paladar do homem está contaminado, a audição do homem está contaminado, os olhos do homem está contaminado, o olfato do homem está contaminado, o sentir do homem está contaminado. Então, por depravação total, entendemos que o homem, em todo o seu ser, corpo, alma e espírito, está manchado pelo pecado. Então, todos os descendentes de Adão vai nascer já com essa mancha do pecado em si. E é com essa visão em mente que Paulo vai dizer para a gente em Romanos capítulo de número 3, verso de número 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Romanos capítulo de número 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, qual é a consequência do pecado na vida do homem? Entre muitas consequências está a morte como salário do pecado. Veja, o pecado é um patrão, ele escraviza as pessoas e ainda dá um salário no final do mês, viu? E o salário dele é a morte. E observem que nesse texto aí da carta aos Romanos, né, já aprendemos aí de uma maneira sistemática, né, a doutrina aí da depravação do homem, que está descrita aí no capítulo de número 1, capítulo 2, capítulo 3, mostrando então o estado do homem. E nesse estado em que o homem se encontra, o homem tem dificuldade de se relacionar com Deus, tem dificuldade de se voltar para Deus, tem dificuldade de viver em comunhão com Deus, exatamente por causa do seu estado. E qual é o estado em que se encontra o homem? E eu quero aqui passar a palavra ao nosso diácono Homero para falar qual é o estado em que se encontra o homem, né? Abordando aí o ponto de número 1 da nossa lição de hoje, tá bom? Amém. Qualquer dúvida, deixa teu comentário aí, deixa a sua participação. Eu não sei se, eu não configurei aqui a questão do comentário dos irmãos, não estou vendo nenhum comentário aqui, deixa eu ver se era só a configuração aqui, né? Pronto, os irmãos podem deixar aí, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer comentário para participar aqui da nossa aula. A minha, antes de eu entrar no primeiro ponto, eu queria fazer uma pergunta aqui ao nosso pastor aqui, que foi comentado aqui, o que é pecado, o que é transgressão e o que é iniquidade. Talvez os irmãos que estão escutando em casa, será que eu sou o quê? Pecador? Eu sou iníquo, eu sou transgressor? O nosso apóstolo João, lá nas cartas de João, ele vai dizer que o pecado é iniquidade. Se botar tudo no liquidificador, dá uma coisa só. Dá uma coisa só. Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Como já foi dito aqui em Romanos 3,26, e porque o salário do pecado é a morte. Mas que morte é essa? Ele está falando da morte física, da morte natural ou da morte espiritual? A gente tem que abordar todos esses pontos aqui para que a gente venha entender, que fique algo claro na nossa mente. Porque a gente sabe que o pecado ele começa a matar o homem ainda em vida. Ele não mata o homem depois que o homem morre. Eu vou pecar, depois que eu morrer, acabou-se. Não. O homem começa a morrer aqui em vida. Uma certa vez fui pegar uma certa mercadoria numa empresa, o camarada estava com uma feição meio diferente. Aí o abençoado que trabalhava comigo perguntou a ele, tá bem? Ele estou, mas não estou assim. Depois da outra vez que a gente foi lá nessa mesma empresa, quando a gente chegou lá, o camarada tinha se jogado do 13º andar. Será que ele já estava morto antes dele se suicidar? Aí você vê que situação, o que é que o pecado traz na vida do ser humano? Isso não era um camarada, era um empresário que era bem estruturado, bem de vida. Aí você vê que situação de um homem desse. O que é que o pecado ocasiona na vida de um homem? Queria fazer essa pergunta ao pastor sobre essa morte. Porque o salário do pecado é a morte. Que morte é essa?
É importante a gente entender que na Bíblia Sagrada existe 3 tipos de morte, tá certo? Primeiro nós temos a morte física, certo? Então o pecado, ela vai gerar essas 3 mortes. A física é a primeira delas. Quando a Bíblia diz, se comeres do fruto do bem e do mal, certamente morrerás, é justamente falando dessas 3 mortes, da morte física, que é a primeira delas, que é o corpo, né, irá padecer, o corpo irá então ter agora um limite existencial, tendo em vista que com este mandamento nós percebemos que o homem não foi criado para morrer, mas com a entrada do pecado no mundo, o homem se tornou agora um ser mortal, fadado agora a ter um corpo que vai tombar, né? Que vai então agora ter um limite de existência física aqui. A segunda morte que está também inserido nesse contexto é a morte espiritual. Quando o homem peca, automaticamente ele perde o seu relacionamento com Deus, ele perde a sua comunhão com Deus. Irmãos, vão perceber que quando Adão e Eva comem do fruto e Deus vem ao jardim como de costume, eles sempre se encontravam com Deus, no automático a Bíblia Sagrada diz que o homem, ele agora tem vergonha de Deus, ele começa a se esconder de Deus, já mostrando a sua morte espiritual, essa separação que há agora entre o homem e Deus. E a terceira morte que a Bíblia fala e que também está relacionada com o salário do pecado é a morte eterna. O homem não pode fugir da morte física e não pode fugir da morte espiritual, que está inerente à nossa natureza pecadora, caída. Porém, o homem pode não morrer a terceira morte, que é a morte eterna. E como pastor, o homem pode então não padecer, não sofrer, né, com as consequências da morte eterna? Através do sacrifício de Cristo na cruz, que já morreu por nós, que já deu a sua vida por nós. Então essa é a terceira morte. Então o salário do pecado é a morte. Engloba esses 3 aspectos, embora aquele que encontrar em Cristo Jesus a esperança de vida eterna não passará pela morte eterna. Amém? Entenderam? Eu não sei se os irmãos estão ouvindo aqui, né? Na frente aqui da igreja tem um fundo musical. Um fundo musical, né? Uma equipe de cachorros aqui, que se passar qualquer pessoa na rua, ele já fica agitado. Eu vou tentar aqui acalmar aqui as coisas, eu vou ver se eu baixo aqui a ponta, né? Mas o Diácono Homero vai continuar aí comentando do verso de número o ponto 1, tá certo? Amém? Todos são culpados, primeiro ponto. Todos são culpados. Por que culpado? Eu sou pecador porque eu pego ou pego porque sou pecador? O pecado está na raiz do homem, está entranhado na carne do homem. Muitas vezes a gente estava comentando ontem na live, estava conversando, eu, o pastor, o diácono da igreja, aqui o presbítero Roberto, aí nós estávamos comentando sobre isso, sobre a questão que muitas vezes nós vamos evangelizar, aí abordamos na rua alguém, né? Eu também já vi várias pessoas evangelizando, aí olha para alguém que está num bar, olha para alguém que está numa situação, como o pastor comentou aqui, depravada. Aí alguém olha, essa situação que tu estás aí, porque tu estás assim. Não é só aquele estado ali que ele se encontra, o motivo real do pecado dele. Não é aquela situação, ele não porque ele está pecando, ele se torna um pecador. Ele é pecador porque ele peca. Não, ele não é pecador porque ele peca porque é pecador. Não tem sentido, porque o pecado está entranhado na raiz. Eu não preciso fazer algo errado. Eu não preciso só transgredir a lei de Deus no sentido dos mandamentos. Não matar, não roubar, não adulterar. Não preciso só fazer isso não. Só o motivo de eu vir ao mundo, eu já estou em pecado. Aí você diz, uma criancinha morreu, é um anjo, glória a Deus. Mas não tinha pecado. O pecado já está entranhado na raiz, na carne do homem. Todos são culpados. Quando a Bíblia chega a dizer que todos são culpados, diz, a partir do capítulo 2 da carta de Paulo, Paulo passa a demonstrar que a justiça divina é necessária para punir os malfeitores incrédulos. O amor e a justiça de Deus caminham juntos. O juízo numa mão e o amor na outra. Onde é o amor? O amor vem Jesus na terra, morre por mim e por você, pelo meu e pelo seu pecado.
Aí você sabe que você é um transgressor da lei de Deus, é um pecado, é uma pessoa iníqua, e ainda assim, sabendo que Jesus veio para arrancar tudo isso, a raiz do pecado, e pegar lá na cruz do Calvário, como diz em Colossenses, lá e jogar, pregar lá na cruz do Calvário, aí ele ainda diz assim: a raiz, a cédula que nos era contrária foi pago, foi pago ali. Todo o preço, o alto preço que foi pago ali por Jesus na cruz do Calvário, traz para mim e você vida, contrário da morte que foi comentada aqui em Romanos capítulo 6, verso 23. O contrário daquilo ali é a vida que Jesus trouxe para mim e para você. Mas ainda assim a gente conhece a verdade e continua se aprofundando. Um abismo leva a outro abismo. Um abismo leva a outro abismo. E cada vez mais se depravando mais, cada vez mais caindo num abismo maior. Vai chegar numa hora que você vai cair dentro de um desses abismos, você não vai conseguir sair. Por que você não vai conseguir sair? Porque a natureza do homem é fraca. Até o desejo que você tem no seu coração de adorar a Deus, isso não pertence a você não. Você saber que se é o próprio Deus, essa situação de arrependimento que você acha, olha para você e diz: poxa, eu me arrependi, acha que é de você, não é não. Alguém que você evangeliza no meio da rua, acredito que cada um de vocês passou por isso. Aí eu vou melhorar, quando eu tentar, quando eu conseguir, ele nunca vai conseguir. Uma pessoa que não é cristão, ele vai olhar assim e vai começar a dizer: eu preciso primeiramente me organizar para eu poder me converter, achando que ele pode melhorar a vida dele. Não. Quem faz essa transformação na vida do ser humano é Jesus. O ponto primeiro, o subponto: o juízo de Deus é inevitável. Você pode adiar o que for, um juízo aqui na terra, você acontecer em termos de você adoecer, chega lá, pega um atestado, não pude comparecer hoje, adia o juízo. Aconteceu alguma programação, adia o juízo. Mas esse juízo de Deus aqui não pode ser adiado não. É prego batido e ponta virada, como diz no testemunho aqui no mundo, um ditado que tem no mundo. Você não pode adiar esse juízo de Deus. O juízo de Deus, ele é sem misericórdia. Por que eu vou dizer a você que ele é sem misericórdia? O juízo de Deus é porque Deus não nos julga porque ele é um Deus mau, um Deus perverso, um Deus irado, um Deus, não, ele julga porque ele já fez tudo por nós, e ainda assim nós deixamos ele de mão, e vai deixando, depois eu me ajeito, depois eu me organizo, depois eu me arrependo. Aconteceu isso com Lucas capítulo, se eu não estou enganado, é Lucas capítulo 3, a pregação de João Batista. Aí vem ali João Batista, começa a dizer como é que estava a política naquela época ali, começa a dizer como é que estava o sacerdócio naquela época, e começa a dizer como é que estava a população naquela época ali. Tudo pervertido, tudo errado. Aí vem João Batista: endireitai as vossas veredas. Aí vem o que? Todo mundo que se batizar. Que batismo é esse? O batismo do arrependimento. Mas todo mundo ia se batizar. E João começa a apontar: e raça de víbora. Por que João estava dizendo aqui se o povo estava indo até ele se batizar? O povo estava indo se batizar, mas não estava se arrependendo dos seus maus caminhos. Aí ele começa a instruir o povo. Lê essa passagem de Lucas capítulo 3. Aí ele começa a instruir o povo: vocês que andavam assim errado, vocês começam a andar certo. Você, saudade, que oprimia o povo para receber dinheiro, não. Se contente com o vosso soldo. E começa a instruir o povo ao quê? Ao arrependimento. O que é o arrependimento? Você se arrepender, você a partir de hoje não quer fazer mais as coisas erradas. Você começar a se instruir na palavra de Deus e começar a melhorar. Você não vai do seu ponto 1 ao ponto 100. Não, mas você vai do ponto 1, ponto 2, ponto 3, vai chegar no momento que você vai estar no 80, no 90, porque no 100 você vai estar o varão perfeito, né? Mas você vai melhorando a cada dia. Amém, pastor? Amém. Então você já teve aí esse ponto inicial aí, né? Que o juízo de Deus, ele é inevitável, né? A gente sabe que o juízo de Deus, meu diácono Melo, é algo que ninguém vai poder escapar desse juízo, né? Ou seja, ninguém pode deter ou frear esse juízo. E além de ser um juízo inevitável, né, e tendo em vista, também é bom deixar frisado aqui, que a bondade de Deus, né, que nos conduz ao arrependimento. Às vezes as pessoas, a gente estava até conversando ontem, né, numa transmissão junto com alguns diáconos aqui da nossa igreja,
E nós falamos então sobre esse ponto, né? Sobre pessoas que começam com a mensagem das boas novas com uma mensagem de juízo, né? Começa já condenando, vai para o inferno, né? Você já ouviu alguém pregando assim? Quem já ouviu alguém pregando assim? Ele aborda vocês assim: ou se converte ou vai para o inferno, né? Ou então no metrô, no ônibus, né? Ou se converte ou vai para o inferno, já de maneira brusca, né? Já pregando a mensagem de juízo. Mas os irmãos percebem que a mensagem do Evangelho, a mensagem que nos traz salvação, é exatamente essa mensagem de que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Não é a mensagem de juízo que nos levará ao arrependimento, mas o que nos levará ao arrependimento é a mensagem da bondade de Deus. Eu ia pedir para o nosso diácono Homero ler aqui o verso de número 4, só para confirmar isso que eu estou falando para os irmãos. Veja o verso de número 4 do capítulo 2. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Veja, a benignidade de Deus, a bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Então, quando você vai abordar alguém para evangelizar ou para pregar a palavra de Deus para essa pessoa, o ideal é que você mostre para ela a bondade de Deus, porque é a bondade de Deus que leva as pessoas ao arrependimento, que conduz a pessoa ao arrependimento. É o que diz então a palavra de Deus, né? Que a bondade é quem conduz ao arrependimento. Inclusive, meu diácono Homero, há um texto lá em Apocalipse que fala, né, que quando os juízos de Deus forem derramados sobre os homens, né, quem se prostituía vai continuar se prostituindo. Quando o juízo de Deus for derramado sobre os homens, quem roubava vai continuar roubando, vão continuar adorando a ídolos. Por quê? Não é o juízo quem traz arrependimento. O juízo pode trazer? Pode, mas não é. A Bíblia fala que é a bondade dele que vai conduzir o homem ao arrependimento. É a bondade de Deus quem faz com que o homem compreenda o ser de Deus, a pessoa de Deus, e leve essa pessoa ao arrependimento. E um detalhe também importante, né? Talvez algumas pessoas se questionem, mas pastor, é justo que Deus ele haja com juízo sobre o homem? Né? Será que é justo? E aí a gente percebe que o juízo de Deus é um juízo justo, né? A gente já citou para você no versículo de número 5 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Observe que o Senhor não dá nada além do que a humanidade merece, não é, meu diácono? Então, a humanidade ela vai passar exatamente por aquilo que ela merece. O pecado gera morte física, não é? Como a gente falou aqui para os irmãos, o pecado gera morte física. Inclusive a nossa lição aborda aqui a questão da vida eterna e a questão da perdição eterna, né? Vou pedir aqui inclusive para o nosso diácono Homero comentar a questão da vida eterna e da morte eterna, que a nossa lição também aborda, porque o juízo de Deus, a gente não tem dúvida de que é um justo juízo sobre a humanidade e sobre aquilo que a humanidade merece. Deus não está fazendo nada além daquilo que a própria humanidade provocou, que é o juízo de Deus. Se Deus fosse um Deus injusto, Ele não antecederia a mensagem dizendo para o homem se arrepender. As maiores pregações que você vai ver na Bíblia Sagrada é que a mensagem de Jonas e a mensagem de João Batista. Ele não pregava muita pregação que a gente vê hoje dentro de certas igrejas. Ele pregava o arrependimento. Arrependei-vos que é chegado o juízo de Deus. Por que é chegado o juízo de Deus? Porque a gente sabe que o juízo de Deus, ele é justo. Primeiro ponto, a vida eterna como prêmio para aqueles que perseveram em fazer o bem. A vida eterna é aquele que persevera, busca, cava o seu poço, busca em fazer o bem. Mas o bem é esse, não é porque eu sou bonzinho não. O bem que eu faço é algo que Deus coloca no meu coração. Até isso não vem de mim, isso é algo que Deus coloca no nosso coração. Embora a Escritura ensine ao longo de toda ela que a salvação não vem pelas obras, ela ensina de modo consistente que o julgamento de Deus é sempre baseado nas ações das pessoas. Porque aquilo ali, isso nos ensina, nossas obras vai nos ensinar que é o fruto digno do arrependimento. Porque se um camarada ele rouba, ele não vai roubar mais. Se ele mata, ele não vai matar mais. Porque esse é o fruto que Deus está começando a mostrar que ele se arrependeu. Se eu vivia lá
no mundo, lá fora da presença de Deus, em velhas práticas, em práticas iníquas, práticas erradas, quando eu me converto, eu vou continuar fazendo as velhas práticas? Cadê o fruto digno do arrependimento? Cadê a minha mudança de vida? Os efeitos dos remédios não são a base da salvação deles, mas a evidência dela. Segundo ponto, a perdição eterna a todos os que desobedecem à verdade. Está lá em Romanos capítulo 2, verso 8 e verso 9, podem meditar. E nesse caso não há distinção entre judeus, gentios ou entre religiosos e não religiosos, pois todos os homens são iguais diante de Deus. Ah, mas os judeus são escolhidos. Sim, Deus pegou os judeus ali, através de Abraão ali, e pegou ele para servir de modelo para o mundo, porque o mundo estava pervertido, e Deus sabia disso. Deus sabe de todas as coisas. Ele pegou os judeus assim, colocou como modelo, não generalizando todos os judeus, mas homens de Deus que você vai ver ali na Bíblia, ali, que eles servem como modelo que Abraão saiu de tudo ali, abandonou tudo ali, em Ur dos Caldeus ali. Sai da tua terra, sai de junto da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação, e benditas serão todas as famílias da terra. Vê, benditas serão todas as famílias, nós somos benditos através de Abraão. Aí você vê que Abraão obedeceu. Abraão tinha tudo ali na casa do pai dele. Abraão foi aventurar. Vê que situação que Deus colocou Abraão. Mas Deus deixou de honrar Abraão em momento nenhum. Aí você vê como Deus cuida, Deus zela, e Abraão serviu de modelo para várias nações do mundo. Abraão, se você olhar a Arábia aí, a Arábia Saudita aí, começou com o modelo de Abraão, porque é descendência de Abraão. Se você olhar, depois disso se perverteram fazendo outras práticas, mas a raiz foi abraônica. Amém, pastor? Amém. Então vamos aqui agora falar também sobre o juízo de Deus é imparcial. O juízo de Deus é imparcial. Então não há diferença, meu diácono, entre judeus e gentios. O juízo de Deus é para todos aqueles que pecarem, e a bênção de Deus é também para todos aqueles que perseverarem em fazer o bem, não é? Então nós aprendemos, querido, nas Sagradas Escrituras, primeiro que Deus é um ser santo. Deus é santo, Deus é justo, tá certo? E que este Deus justo, ele virá sobre toda a humanidade com juízo, e o seu juízo ele é imparcial. O que é um juízo imparcial? É que Deus não fará acepção de pessoas. O texto diz no verso de número 11, lembra, meu diácono Romero, o verso de número 11 do capítulo 2. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Em outras versões diz não há parcialidade. Com Deus não há favoritismo, porque aqui a gente vê aí os noticiários, nossos jornais, tanto na área da justiça como na área política, a gente vê às vezes um sendo privilegiado, o outro tentando se refugiar, o outro tentando se esconder por trás das leis. Mas olha, diante de Deus não há favoritismo. Não há, você é judeu, vem para cá, você não. Aqui a gente vê claramente que Deus ele derramará o seu juízo sobre aqueles que estão vivendo na prática do mal, que está vivendo debaixo da ira de Deus. Veja que o verso de número 6 fala que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que perseverarem em fazer o bem. Quem persevera em fazer o bem alcançará de Deus as bênçãos de Deus, mas quem persevera em fazer o mal alcançará o juízo de Deus, e o duro juízo de Deus. Alcançará então a punição da parte do Senhor. E quando eu falo que o juízo ele é imparcial, é preciso que você entenda que na época, os judeus se gloriavam porque ele tinha uma lei, porque eles eram mestres, porque eles eram parte da aliança, porque eles eram um povo escolhido. Então eles olhavam para si mesmos e se orgulhavam em detrimento dos gentios. Quem é os gentios? Todo aquele que não é judeu. Então os judeus, se achando um povo escolhido, julgavam os gentios, condenavam os gentios e apontavam para os gentios. Porém, os judeus praticavam exatamente aquilo que eles condenavam nos gentios. Paulo é bem enfático em dizer que eles praticavam aquilo. Veja o verso de número 1, meu diácono Romero, leia o verso de número 1, que fala sobre isso.
Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, a quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julga a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Veja, tu que julgas faz o mesmo. Eles condenavam nos outros aquilo que eles praticavam em particular. Veja que Deus não vai deixar passar isso impune, né? Deus não vai deixar passar isso de maneira que não seja visto, não seja notado. Então Deus ele vai julgar de maneira imparcial, não vai favorecer os judeus em detrimento dos gentios. Ele vai favorecer aqueles que praticam o bem, perseveram no bem, e vai punir aqueles que praticam o mal. Com isso aqui eu quero trazer para os irmãos que não adianta, né, o crente tentar se refugiar no cartão de membro, não é? Não, eu já tenho cartão de membro, pastor, já me sinto um cidadão do céu, não é? Também não adianta o cristão se refugiar porque foi batizado. Pastor, eu já sou batizado. Também não adianta se refugiar. Também não pode se refugiar, né, no fato de você ter uma função eclesiástica na igreja. Pastor, eu já sou diácono, já sou presbítero, já sou evangelista, já sou pastor. Não adianta se refugiar em uma função eclesiástica. Também não adianta o cristão tentar se refugiar, né, porque faz parte do coral, porque faz parte de uma grande denominação. Afinal de contas, pastor, a minha igreja é a maior igreja do estado, é a maior igreja do país, é a maior igreja do mundo, não é? A maior denominação do mundo. Não adianta o crente se refugiar em qualquer que seja essas nomenclaturas. E até mesmo não adianta se refugiar nos seus conhecimentos teológicos. Tem pessoas no meu diácono que tem conhecimento teológico encantador, não é? Às vezes a gente estuda, pesquisa, e perto de algumas pessoas de conhecimento teológico, às vezes se sente bem pequenininho, porque a gente sabe que a pessoa domina mesmo o assunto, mas não basta dominar o assunto. O problema aqui é exatamente a questão de você saber, de você estar inserido num contexto religioso, mas você não praticar aquilo que você conhece. Então, conhecimento que não leva à transformação é um conhecimento que vai nos levar, sem sombra de dúvida, ao juízo de Deus, que é imparcial, viu? Que é imparcial. Eu sempre digo, transformação, né? Ou seja, informação deve gerar transformação. Se você tem informação, se você está aqui ouvindo essa live, né, participando, pastor, que live boa, né? Estou aqui aprendendo a palavra de Deus, mas se você aprende e não leva para a sua vida prática, é apenas uma informação que não leva à transformação, você está perdendo o seu tempo, você será então alvo do juízo de Deus, você será então punido pelo Senhor. É preciso que você entenda que o juízo de Deus ele é imparcial. A lei foi dada aos judeus, verdade. Os judeus é parte da aliança, verdade. Aos judeus foi dada a responsabilidade de evangelizar o mundo, verdade. Aos judeus está, então, a missão de ser representante de Deus, verdade. Mas se os judeus falharem nessa missão de pregar o evangelho, se nós cristãos falharmos na missão de pregar e viver a verdade do evangelho, o juízo de Deus será imparcial. E é interessante, né, a gente notar também que Paulo chega até a dizer que os gentios, né, que aqueles que não têm lei, que não tiveram o privilégio de fazer parte inicialmente, logo de início da aliança, né, ele diz que nós que conhecemos a palavra seremos julgados por aqueles que têm apenas a lei do coração. Veja comigo o verso de número 27. Onde é que eu numero? Leia para mim o verso de número 27 do capítulo 2. A incircuncisão, por natureza, o é, se cumpre a lei. Não te julgará, porventura, a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Veja, ele te julgará, é o que diz o texto. Quem vai julgar a gente? Ele fala aí que os gentios que não fazem parte da aliança julgará aqueles que fazem parte da aliança, exatamente porque eles não perseveraram em fazer o bem. A gente vai comentar a questão também da incircuncisão e da circuncisão de uma perspectiva bíblica aqui, conforme está no nosso texto, né? Então, fazendo uma aplicação, né, para a gente adentrarmos aqui no nosso segundo ponto. Você já parou para pensar que a natureza do ser humano é má continuamente? Eu não sei se você ouviu, meu diácono, recentemente estava passando aí um noticiário, né, de uma mãe em que abriu uma denúncia, né? Ela pediu até uma palavra na Record abriu espaço para ela, e ela fez
estava desaparecido. E ela chorando lá fazendo vídeo, já não tinha mais lágrimas, já não tinha mais o que fazer, estava desesperada, que pelo amor de Deus divulgasse a imagem do filho dela, porque o filho dela estava desaparecido. Aí a polícia então procurando o filho dela sem achar, e procurando sem achar, até que alguém resolveu fazer uma procura na própria casa dela, né? E na procura na própria casa acharam a criança morta dentro de uma caixa, dentro da própria casa da mãe. E aí ela ligou e mudou a versão, né? Que o filho não estava desaparecido, que ela deu uma dose de remédio para o filho e foi além do que deveria dar, e o filho morreu. Já mudou a versão, né? E aí o que é que acontece? Vai para a perícia. Quando faz a perícia, descobre que a morte do menino não foi por remédio, foi por estrangulamento. Então ela já muda a versão e diz que não, foi porque aí foi tentar se justificar e já via que não tinha mais para onde sair, porque na verdade ela foi a autora do crime. Ela foi quem matou o seu filho, asfixiando ele, apertando o seu pescoço, amarrando algo ao seu pescoço. E esta mãe estava lá pedindo que procurassem, né, inicialmente, ou seja, mostrando ser uma mãe preocupada, cuidadosa, amorosa, não é? Quando na verdade ela era a autora do crime. Querido, a gente não tem dúvida de que esse é a descrição do coração do homem. Talvez você diga assim, mas pastor, essa mulher merece isso, merece aquilo. Você começa então a apontar, mas a verdade é que nós temos um coração pecador. Nós temos um coração depravado, caído, manchado pelo pecado. Então você já parou para pensar que o coração do homem é mau? Isso acontece por causa do pecado que reside na natureza humana. Nós não pecamos para sermos pecadores. Nós somos pecadores e por isso nós pecamos. É diferente, querido. Observe que toda a raça humana está contaminada pelo pecado. Agora, avalie o quanto você, como cristão, tem lutado para vencer essa natureza pecadora. A palavra de Deus fala no Diácono Mero, lá em Gálatas capítulo 5, nos orienta sobre nós lutarmos constantemente contra as obras da carne. E diz que o Espírito milita contra a carne e a carne milita contra o Espírito. É isso que a palavra de Deus fala. A pergunta que eu faço para você e para nós aqui é o quanto nós estamos lutando para vencer o pecado que nos rodeia tão de perto. O quanto nós estamos lutando para vencer. Meu Diácono Melo, será que o judeu tem alguma vantagem na frente dos gentios? É o nosso próximo ponto aqui, nosso segundo ponto, né? Será que tem os judeus alguma vantagem, né, acerca dentro dos gentios? Será que ele é mais privilegiado, né? O judeu tem alguma vantagem? É a nossa próxima pergunta e nosso segundo ponto. O segundo ponto também que já foi comentado, foi sobre o judeu. Ele tem uma vantagem no termo dele, foi um modelo para o mundo. Você vai ver um comentário do Senhor Jesus ali nos evangelhos. Ele vai dizer que naquele grande dia, aí ele mandou chamar os convidados para a boda do Cordeiro, a festa, o grande aniversário, o casamento que vai acontecer ali entre a noiva e o Cordeiro. Aí ele começa a convidar, chama ali fulano de tal, não, ele está preocupado com a junta de boi dele, chama o outro, não, que ele está cuidando da jumenta dele, chama o outro. Aí estava todo mundo ocupado, ninguém veio para o casamento, porque a gente muitas vezes se envolve tanto com as coisas do mundo que se esquece de militar nas coisas de Deus, começar a buscar, começar a se alimentar das coisas de Deus. Nós sabemos, isso é fato, que do jeito que a gente precisa fazer 2, 3 refeições por dia, ou 4, 5, dependendo de cada um, do jeito que nós temos essa necessidade física, nós temos a necessidade espiritual. Você vê que você começa amanhã ali, principalmente uma dona de casa, começa ali, bota um louvor ali dentro de casa ali, aí limpa a casa ali de um jeito diferenciado. Outra hora ali, ela bota ali um louvor dentro de casa ali. Se ela não botar aquele louvor ali, a limpeza não é do mesmo jeito, para você ver o alimento que você necessita. Mas voltando para o ponto aqui, o judeu tem alguma vantagem? O povo judeu desenvolveu ao longo de muitos anos um sentimento particularista, porque ele é um povo peculiar de Deus.
e exclusivista no tocante à revelação messiânica, porque Jesus é judeu, aquele povo que Deus escolheu, o Messias tinha que vir dali, toda a profecia dizia daquilo ali, e ele se julgava superior pelo fato de ter sido escolhido pelo Senhor, mas para ser seu povo. Deus também deu aos judeus a sua palavra, falando de diversas maneiras pelos profetas. Está lá em Abacuque, em Hebreus. Tudo isso os levou a acreditar que tinha alguma vantagem diante do Senhor. Mas isso não é vantagem a partir do momento que já foi comentado aqui. Se você conhece uma verdade, se é dado a você uma verdade, você tem esse privilégio de conhecer, mas se você não é praticante, nada disso vai adiantar. Um exemplo mais distante assim, o empresário ele cuida de trabalhar para a família, trabalhar para construir um patrimônio para a família. Depois que esse camarada morre, o filho, se ele não botar em prática aquilo ali que o pai dele ensinou no dia a dia, ele vai falir. A demora é o pai morrer e falir e acabar tudo. Por quê? Porque ele não botou em prática. O filho pródigo, se ele ficasse dentro da casa do pai ali, ele estava aprendendo tudo, mas ele preferia experimentar as coisas do mundo que trazia o que para ele. O que foi que trouxe para ele o resultado? Aí depois, quando ele viu o resultado, ainda houve tempo dele voltar para a casa do pai. Tudo isso, o judeu não adianta ser só judeu, não adianta ser só religioso, não adianta só vir para a igreja. Nós temos que botar em prática, nós temos que apresentar nossa vida como um sacrifício vivo diante do Senhor. A gente vai aprender mais para frente que nessa carta de Paulo ela é muito enfática em falar sobre isso. Falar que o homem não é nada, ele não tem vantagem nenhuma de nada não. Todos pecaram, quando ele diz todos, ele generaliza. Porque Jesus ainda ficou esperando, vai ter um judeu bonzinho, não, ele já sabia, o sacrifício de Jesus já foi lá, desde o princípio, antes de que tudo isso acontecesse, Jesus já tinha se sacrificado, pelo meu e pelo seu pecado. Ninguém tem vantagem, ninguém, nem judeu, nem grego. Paulo começa a dizer, não há diferença entre judeu, entre grego, entre gentil, entre ninguém, não há diferença, basta fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer? O que é que Deus quer? O maior desejo de Deus na nossa vida? Que todo ser humano chegue ao conhecimento pleno do Evangelho. Que conhecimento pleno é esse? Só conhecer a letra? Que nem o pastor comentou aqui. Tem gente que conhece a Bíblia de uma maneira que o assunto que você está conversando, um assunto secular, ele introduz a Bíblia dentro. Ele tem um versículo, Romanos tanto, Gálatas tanto, Colossenses tanto. Você está conversando com ele, está fluindo. E está fluindo. Versículo bíblico, toda hora você olha assim, meu amigo, esse camarada é o expert. Mas certas vezes assim você começa, não que você esteja observando a vida, né? Mas você é um camarada às vezes que não gosta de comprar, e não gosta de pagar. É um camarada que muitas vezes conhece a verdade, mas não pratica a verdade. Então, quando Jesus chega a dizer, você vai ver lá no Velho Testamento, você vai escutar muito Deus dizendo, ouve, ó Israel. Principalmente em Isaías você vai escutar dizendo isso. E nos profetas você vai escutar muito Deus dizendo essa palavra, ouve, ó Israel. Será que o povo tão louco, é? Porque ouvir é diferente de escutar. Você sabia disso? Escutar, o povo estava escutando ali a palavra de Deus, mas não estavam praticando. Quando Deus diz, ouve, ó Israel, é nesse sentido, porque os judeus eles estavam com essa vantagem, mas eles tinham essa vantagem de ter o privilégio de ter a lei, mas eles escutavam, mas não ouviam. O que é ouvir? Ouvir é botar em prática aquilo que você escuta. Por isso que eles tiveram esse privilégio de ser nação santa, povo exclusivo, separado. Mas quando foi na prática, não praticar a lei, você vai ver que foi tudo por água abaixo. Amém, pastor? Amém. Então, querido, nós compreendemos aí que não há nenhuma... os judeus tinham algumas vantagens? Tinha, né? Pelo fato deles serem um povo da aliança, mas quanto ao juízo a gente vê que eles estavam, né, debaixo da mesma vara da disciplina de Deus, tanto quanto os gentios. A nossa lição ainda, né, comenta no capítulo de número 3, e aí no 3 a gente vê uma perguntinha que se faz no verso 9, que se conclui, não é? Paulo faz aí algumas objeções Paulo responde, né, algumas objeções no capítulo 3, do verso 1 ao verso 8,
e no verso 9 ele faz que se conclui. E observem que o nosso texto, ele vai falar aí no verso de número 9, nessa palavrinha aí, que se conclui, e observe que do verso 1 até o verso 20, Paulo vai fazer uma exposição mostrando a pecaminosidade do homem. Veja que ele mostra de maneira categórica, né, que todo homem é culpado diante de Deus. Nem judeus nem gentios são de alguma forma, né, ou seja, tem alguma razão para se justificar diante da presença do Senhor. E ele dá um detalhe também, né, no final do capítulo 2, sobre a questão do judeu da circuncisão, porque os judeus defendia a questão da circuncisão, e Paulo então vai falar que a verdadeira circuncisão não é aquela simplesmente que é feita no corpo físico do homem, mas aquela que é feita no coração do homem. O que Paulo está mostrando ali é que existiam judeus que eram circuncidados, mas que não obedeciam à palavra de Deus. A este Paulo disse: vocês são como um incircunciso. E há gentios que não são circuncidados, mas que observam a palavra de Deus, e estes são circuncidados, ainda que seja uma circuncisão do coração. De nada adianta, né, fazer uma circuncisão física no corpo, quando na verdade o coração, a alma ainda não foi transformada por Deus. E aí Paulo vai dizer que todo mundo é culpado diante de Deus. E aí, a partir do versículo de número 10, do capítulo 3, Paulo vai fazer uma exposição, né, ou o que o nosso comentarista chama de um panorama do coração do homem. E olha que panorama, né, meu diácono? Faz uma descrição aí do coração do homem, mostrando aí por 8 passos como é o coração do homem. Você sabe como é o coração do homem? Eu gostaria de comentar aqui que o nosso diácono Homero, eu vou comentar um, ele comenta outro, certo? Como é o coração do homem? Paulo começa no verso de número 10. Veja o que é que Paulo diz no verso de número 10 sobre o coração do homem. Ele diz assim, verso de número 10: como está escrito, não há justo nenhum sequer. A primeira colocação de Paulo é que não há justo, nem judeus nem gentios são justos diante de Deus. Ambos são pecadores, têm uma natureza caída, um coração inclinado ao mal, escravo do pecado, dedicado exclusivamente ao pecado. Então Paulo vai dizer que não há nenhum justo. E olha que Paulo, quando ele fala nenhum justo aqui, se refere a todo ser humano. Todo ser humano, não há ninguém justo. Pense comigo aqui agora em uma pessoa que seja, na sua visão, santa. Pense agora numa pessoa que você diz assim: fulano é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Pense nela. Multiplique essa santidade por 100. Multiplicou? Pronto. Multiplique a santidade dessa pessoa por 100. Ainda assim, essa pessoa é pecadora. Ainda assim, ela está nessa classe aqui. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Verso de número 11, nosso diácono Homero. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Que situação do homem. Imagine aí, não há ninguém que busque a Deus. Por quê? Porque o entendimento do seu coração é só inclinado para o errado, é que nem um carro na contramão. Você pode querer apontar a gente da direção dele, mas ele puxa assim. Sempre inclinado, né? Sempre inclinado para fazer as coisas erradas. O verso de número 12 diz assim: todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aí talvez você diga assim: pastor, o senhor está falando que esse texto se aplica a todos os seres humanos, mas eu conheço pessoas que fazem o bem. Eu vou citar um político, né? Eu vejo um político, pastor, que faz ação social, que defende o povo. Ao meu ver, ele é uma pessoa que faz o bem. Então, não é incoerência quando Paulo diz que não há ninguém que faça o bem. Eu conheço várias pessoas que fazem o bem, né? Eu citei o político aqui, mas poderia ser qualquer outra pessoa, né, que você julgue na sua mente, no seu coração, e você diga assim: pastor, fulano é uma pessoa que faz o bem. Mas você percebe que quando Paulo diz que não há ninguém que faça o bem, está certa a razão dele. Na 99% das vezes, nós ajudamos as pessoas, fazemos o bem às pessoas. 99% das vezes, há lá no nosso coração um sensozinho de orgulho: eu sou uma pessoa boa. Isso já é pecado, né?
eu ajudei o diácono Homero, olha como eu sou uma pessoa boa, né? Isso já é pecado. Ou às vezes a gente ajuda e compartilha, olha, foi eu que ajudei ele, né? Tira aquela selfie lá, olha o que eu estou fazendo aqui, a obra social que eu estou fazendo. E aí a gente mostra para os homens o que a gente está fazendo, isso já é um pecado. Por quê? Nós estamos buscando a glória dos homens. Aí eu pergunto para você, a cesta básica, aquele do é bom ou ruim? Bom, é bom, mas quando ele doa com motivações erradas, quando ele doa para exibir, né, a sua bondade, a sua própria característica, não é? Exaltar a si mesmo, veja que embora a ação seja boa, as motivações são erradas. Por isso Paulo diz, não há ninguém que faça o bem, porque todo o bem que o homem faz é sempre querendo um troco, é sempre querendo uma recompensa, é sempre querendo o elogio dos homens, aplauso dos homens, ou massagear o seu próprio ego. Verso de número 13. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Veneno de cobra, né? Traduzindo aqui, ficando nos miúdos aqui. Você vê que o próprio homem, ele não sai coisas boas da sua palavra, da sua boca. Muitas vezes você vê um próprio filho dentro de casa, você vê às vezes a própria mãe amaldiçoando, falando coisas que não convêm, ensinando coisas que não convêm. Aí você vê que a garganta do homem, a natureza é isso. Se você pegar alguém que é criado numa família que só fala palavrão, de 10 palavras que fala, 11 é palavrão, você vai ver uma criança sendo instruída também no mesmo caminho. Aquilo ali vem alimentando, a mesma coisa é o homem do pecado. Foi pecador lá do princípio e vem adquirindo aquilo ali, ó. Vem o pecado, já tem na raiz, mas só vem desenvolvendo, que quando você vai ver ali, Adão pecou, aí vem desenvolvendo aquilo ali, vem desenvolvendo, até quando chega em Noé, tá tudo depravado já. Tá tudo de um jeito que Deus olha assim, não vou dizer que Deus botou a mão na cabeça, que até é pecado a dizer isso, mas quando vem passando de geração em geração, Deus olha para a terra assim, Deus, vou ter que acabar com tudo, embora que Deus já sabia de tudo, né? Mas você vê, você lendo a Bíblia, você vai entender assim no seu pensamento, né? Porque o nosso pensamento não chega nem à base do calcanhar de Deus, né? A gente pensa assim, meu Deus do céu, Deus criou o homem, no final das contas é o que virou. E o povo mangarra de Noé ali, um homem justo ali, 100 anos, se eu não me engano, 40 anos, né? Você passa um determinado tempo, não lembro quanto foi o tempo, e ele construindo a arca ali, o povo acredita que os debocha, porque nunca tinha chovido na terra, não. Será que Noé não virou um deboche ali para aquele povo ali? Noé, os filhos dele, a esposa dele ali, ia ali, cortava a árvore, ia ali e planava madeira, ia ali, fazia alguma coisa, ia ali sempre, todo dia ali, ó, no seu dia a dia, cuidando da família, cuidando de tudo. Não será que não virou deboche? Aí você vê a depravação, tudo que sai da boca do homem. A Bíblia diz que nada do que sai da boca do homem não contamina o homem, mas aquilo que está no coração do homem. Quer dizer, perdão, aquilo que entra pela boca do homem não contamina o homem, mas aquilo que sai, porque procede do coração do homem. São as palavras, o homem iníquo, o homem perverso. Amém, pastor? Amém. E observando esse contexto, nosso diácono Valdemir até comenta, né, que Paulo compara, nosso diácono Valdemir diz aí, Paulo compara a garganta do homem a um sepulcro aberto, né? Então, falando isso aí, meu diácono, que o que sai de dentro do homem é o que contamina o homem. Veja que tem muita gente que o que sai de dentro dele é justamente um sepulcro aberto, né? A ideia de sepulcro aberto, né, eu acho interessante. Se você olhar em outra versão, vai dizer que da boca dele sai um odor como de uma sepultura aberta. Imaginou? Tem pessoas que o bafo dele, não é o bafo físico não, viu? Não é o mau hálito físico não, é o mau hálito espiritual. Tem pessoas que quando ele fala, a boca dele é como um sepulcro aberto, um odor de um sepulcro aberto exala do seu ser, de dentro de si, não é? Aí poderia denominar isso aqui de o mau hálito espiritual, né? Tem gente que tem um mau hálito espiritual terrível. O que ele fala, o que ele diz, fede. Saiu do culto agora, já sai
Soltando tudo pelo meio da Já sai soltando os cachorros, como diz, né? Sai soltando tudo. A garganta dele é esse sepulcro aberto, fede. É exatamente porque há um odor, né, nos seus lábios. O verso de número 15: todos fazem planos maléficos. Olha o que o verso 15 diz: os maus caminhos, né? Nos seus maus caminhos há destruição e miséria. Observem que, o verso de número 15, assim, os seus pés para derramar sangue, né? Ou seja, os seus pés são apressados, velozes para derramar sangue. Fala exatamente dos planos maléficos do ser humano. Irmãos, o homem tem planejamento mau. Veja como o homem faz. O que é que a gente está vendo aí nessa pandemia? A maioria dos estados que são contra o governo federal, o que é que eles fazem? Eles estão aumentando, na maioria das vezes, a gente está vendo notícias após notícias apontando de que está havendo um aumento de número de casos no coronavírus, apenas para ganhar, né, do governo federal, de alguma forma ajudas, né, para poder declarar estado de calamidade, receber alguma ajuda, investimentos para hospitais de campanhas. E o que é que nós estamos vendo aí por noticiários? Acusações de que muitos deles estão desviando os recursos para superfaturar, né, os recursos que são enviados para a construção de hospitais de campanha, e eles estão superfaturando para benefício pessoal. Depósitos estão sendo feitos na conta de familiares, de parentes, de amigos próximos, para tentar então granjear, né, bens financeiros das pessoas. Ou seja, roubar na verdade, né? Então veja, os planejamentos do homem são maléficos, porque quando alguém superfatura um respirador, por exemplo, está tirando o respirador de alguém que está indo para a UTI, que vai precisar do respirador, e a consequência dessa pessoa é o que? A morte. E por que ela está morrendo? Porque alguém está usufruindo, porque alguém está roubando, porque alguém está com planos maléficos. Já imaginou? O coração do homem, né, Roberto? Numa situação dessa, você pega os recursos que são destinados para a saúde e você desvia os recursos. Veja a que ponto, né, o coração do homem está, ou se encontra. Verso 16, de Roberto. Só fazer um comentário aqui o que foi falado aqui pelo nosso pastor. Às vezes assim, se a gente assistir uma reportagem, um repórter policial, vai dizer alguém que está roubando, né? Nada justifica, né? Mas imaginal, assim, um vagabundo que está roubando, está assaltando. Aí você roubou por quê? Um outro dele, o resto é vagabundo mesmo, mas o outro vai dizer, vai citar assim: não porque eu estava com fome, não porque eu estava precisando, não porque eu queria fazer alguma coisa. Aí citando a questão de política, eu fico assim na minha mente, né? Meu pensamento. Eu olho assim para o político, porque eles não são alguém que veio de uma comunidade de origem humilde, se elegeu e estão ali, aí a ganância porque nunca teve, querendo ter. Não, a gente está falando aqui político, é camarada que já são ricos, são empresários, é um camarada que não tem a necessidade disso, tá entendendo? Porque se você for pesquisar quem são esses camaradas assim, já são pessoas que têm a vida feita. Já são pessoas que geralmente da classe média para lá. Classe média para cima. São senhores aí, feudais aí, como se fosse por tempo antigo aí, já são povo top de linha já. Aí você vê que pensamento tem do camarada fazer algo assim. Né? Mas vamos voltar lá para o verso 16. Em seus caminhos há destruição e miséria. No seu caminho só há isso, destruição e miséria. Por quê? No seu caminho a destruição e miséria, porque a depravação total, você pode ter todo o recurso, todo o argumento para que venha dar certo as coisas na sua vida, mas não vai dar. Por que não vai dar? Porque tudo isso, o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte. Em seus caminhos a destruição e miséria. Por que você vai se tornar em miséria? Se eu não estou enganado, é no Salmo que vai dizer que, é no Salmo ou no Evangelho, não sei bem expressado, não sei que a Bíblia diz isso, que o camarada trabalha ali, e Deus dá a ele um som reparador, dá a ele um patamar bom, assim, um descanso, né? Um descanso. E já o camarada ali que tem granjeia, tem tudo granjeia, e ele fica ali, tipo assim, atormentado. Eu digo, um camarada, porque pode, o que você vai ter, tudo procure ter para a glória de Deus.
Nunca passe por cima de ninguém, nunca faça as coisas erradas querendo puxar o tapete de alguém, porque tudo isso vai trazer. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele se fará. Muitas vezes essa expressão aqui, em seus caminhos a destruição e miséria, primeiramente porque não busca a Deus, e segundo, porque estão começando a praticar coisas ilícitas para se ir bem na vida, passando por cima de um, por cima de outro, querendo dar rasteira em um, querendo dar rasteira em outro. Eu estou falando aqui da vida financeira, mas você também deve no mundo espiritual. No mundo espiritual, que eu me digo assim, no mundo religioso, dentro das igrejas, dentro das comunidades cristãs. Alguém querendo passar por cima de alguma coisa? Não, tudo é nos planos de Deus, acontece assim, ó. Se você fosse para ser alguma coisa, ser empresário, ou ser alguém dentro da igreja, com cargo eclesiástico, eu me refiro, daqui a 100 anos Deus vai deixar você viver 200. Tudo é do plano de Deus. Nunca queira passar o carro na frente do boi. O verso de número 17 fala para a gente: desconhece o caminho da paz, ou seja, são inimigos dos homens e inimigos de Deus. Observe que o coração do homem é inimigo do outro. Veja que está sempre um querendo matar o outro, querendo ganhar do outro, querendo usufruir em cima do outro, querendo se dar melhor em cima do outro, está sempre competindo com o outro. Observe que o homem rouba do outro, mata o outro, fere o outro, quer ganhar em cima do outro, quer tirar vantagem em cima do outro. O homem está sempre em guerra com o outro. E também está em guerra com Deus. E, na verdade, a nossa guerra com o outro é justamente porque nós não temos paz com Deus. A ausência de comunhão com Deus nos leva a ser brigão com o próximo, porque quando o nosso relacionamento com Deus é quebrado, automaticamente nosso relacionamento com o próximo também é deficiente. Verso de número 18: não há temor de Deus diante de seus olhos. Aconteceu com Davi, essa é uma situação mais ou menos assim como comenta o versículo 17 e o verso 18, não conhecer o caminho da paz, e não há temor diante de seus olhos. Não há temor de Deus, porque se você faz mal ao seu próximo, é como se você estivesse fazendo mal a Deus. Sabe por quê? Porque quando Davi pecou, fez aquilo ali tudinho com Urias ali, no final de tudo ali para ele se arrepender, sabe o que foi que ele fez? Pequei contra o céu, pequei contra Deus. Porque se eu peco contra meu pastor ou contra meu irmão, eu estou pecando contra Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu estou ferindo meu próximo, eu estou me ferindo. Se eu estou me ferindo, eu estou ferindo Deus. Porque não é isso que Deus está me ensinando. Não é isso que Deus está me instruindo. Deus manda eu ser amável. Como Cristo é amável. Eu sei que a gente não é 100% não. A gente é pecador, a gente é falho. Tem hora que... E o camarada da história que a gente não é super crente, nem é super santo, mas também não pode extrapolar, não. Tem muitas vezes pessoas que o amor com o próximo aí, antigamente, de primeiro, eu sei que a maldade está no mundo, eu sei que muita gente hoje em dia está enganosa no mundo. Antigamente, se você batesse numa porta ou noutra, você via o povo passando na rua, passava com uma feirinha na mão. Mas hoje em dia, bater numa porta de um e de outro, meu amigo, não sai ninguém não para dar nada, não, ainda chama de vagabundo. Está difícil, a gente está vivendo tempos difíceis, meus irmãos. A gente está vivendo tempos que nós, como cristãos, a Bíblia nos ensina que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que aprender na palavra e não continuar praticando as velhas práticas do mundo. Para concluirmos aqui a nossa lição, meus irmãos, você acabou de ouvir aqui, né, esse ponto que a gente foi comentando aqui, sobre um panorama do coração do homem, um coração mau, um coração que é injusto, né, de palavras impróprias, e todo esse panorama que a gente acabou de falar dos homens aqui, a gente vê que são coisas que brotam do coração do homem, que foi revelado aqui, né, através do apóstolo Paulo. É por isso que, ao olharmos para esse coração do homem, a gente só chega a uma conclusão: o homem é culpado, o homem é mau, o homem é culpado diante de Deus. Ninguém consegue se justificar diante de Deus pela lei ou pelas suas obras. Por isso que Paulo vai dizer que pelas obras ninguém será salvo. Veja aí o verso de número 20, leia, irmão Diácono Homero, o verso de número 20 do capítulo 3. Por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus, diante dele, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento
do pecado. Veja que ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei ou pela lei. A lei, ela é o instrumento de Deus apenas para revelar o nosso estado. E a lei revela. Isso que a gente descreveu do coração do homem é o que a lei de Deus revela acerca do nosso coração. A lei é o espelho que mostra quem somos. Por isso ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei ou pela própria lei. Observe que pela lei se vem o conhecimento de Deus, né? E também se vê o conhecimento do pecado, do estado que nós estamos. E se você ler Romanos capítulo 7, vai ver que Paulo, né, ele vai descrever, né, que a lei ela é boa, né, pois reflete o caráter de Deus, mas mostra que nós somos pecadores, mostra a nossa incapacidade de cumpri-la, nossa incapacidade de obedecer a Deus, ou seja, diante da nossa incapacidade nós estamos então condenados. Então, todo homem está condenado, mas existe um caminho que pode levar o homem à salvação, e este caminho é Jesus. Jesus é, então, o caminho que nos salva, que nos liberta, e eu espero que você que esteja me ouvindo já tenha reconhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador, e tenha, então, sido salvo desta completa condenação, desta completa perdição. Eu espero que você já tenha entregado a sua vida a Jesus. Nosso diácono Homero vai fazer assim as considerações finais da nossa lição, vai fazer aí a nossa conclusão. Na sequência a gente queremos estar orando pela sua vida. O apóstolo Paulo deixa claro que não há esperança para os judeus, nem para não condenados a enfrentar o justo juízo de Deus. E diante dele ninguém poderá se justificar. Não tinha desculpinha que diz, eu fiz isso por causa disso, eu fiz errado por causa disso, eu fiz isso por causa disso. Com Deus não tem essa conversinha não. Os judeus acreditavam que jamais perderiam o relacionamento com o Senhor, pois alimentavam uma visão particularista quanto à salvação. Deus, entretanto, revelou que a condenação deles era iminente, pois eles não se impressionam com religiosidade. Graças a Deus pelo dom da fé e da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O interessante é que esse livro de Romanos, ele tira o crente do pedestal. Ele bota o homem num chão, na lona. Não tem quando o camarada começa uma luta daquela de MMA ali, o camarada vai logo para nocaute e fica tonto, caído no chão. Esse livro de Romanos, daqui para frente, não perda uma aula dessa não. Você vai ver daqui para frente. Aqui o capítulo 5, 6, 7. Aí quando chega no 8 você faz assim, ó. Quando chega no capítulo 8. Mas meu amigo, você vai ver que se todo crente, todo cristão lê esse livro de Romanos, ele se torna um camarada unido. Ele se torna um camarada, ele começa a aprender a ser crente através do livro de Romanos. Você vai ver muitos aí, Agostinho aí, muitos homens de Deus aí conhecido aí, antigo aí, que você vai ver que eles eram religiosos. Ele era um religioso, o próprio camarada dos 500 anos Lutero. O próprio Lutero, ele se converteu lendo Romanos. Ele era um camarada também religioso. O povo só desce do pedestal a partir do momento que ele começa a ler isso aqui, porque muitas vezes no nosso entendimento, no nosso dia a dia, a gente aprende muita coisa que não convém com as escrituras. A gente aprende, eu estou debaixo da graça, a lei, eu quero saber de lei é lei, está no Velho Testamento, não tenho parte com isso. Mas você tem que viver pela lei, porque a lei vai dizer que você é um miserável pecador. Eu e você somos um miserável pecador, necessitamos da graça de Jesus. Através de quê? Através da lei nós vamos conhecer isso. Aí a partir das próximas aulas aí você vai aprender mais um pouquinho sobre a lei. Amém?